Rede Sesc Senac de televisão, 24 horas no ar. Programação de alto nível para todo o Brasil. Debates, entrevistas e reportagens especiais revelando o cotidiano de um país de enorme diversidade. Riquíssimo em manifestações culturais e cheio de desafios a superar. Interatividade, compromisso com o desenvolvimento social. STV, Rede Sesc Senac de televisão, o canal da educação e da cidadania. Isso aqui era a menina dos olhos dele, né? Tudo que isso que a gente está vendo aqui foi construído e planejado por ele. Hoje as pessoas disputam até o privilégio de morar aqui. O que era um projeto ainda hoje moderno, imagina 60 anos atrás. Então falar em Água São Pedro e não falar no Dr. Otávio Moura Andrade não tem assunto. Ele sempre adorou isso aqui. Eu acho que até era acima de todos, de tudo. Mas isso não se daria, não seria possível sem alguém que articulasse, sem alguém que colocasse as peças no tabuleiro e começasse a fazer o jogo. Essa pessoa foi o Dr. Otávio Moura Andrade. Ele foi um precursor de muita coisa que aconteceu só depois de muitos anos. Só para dar um exemplo, Brasília foi fundada em 1960, 20 anos depois de Águas, entendeu? Com o governo federal e por uma necessidade política de um presidente. Ele foi na minha concepção, um grande empreendedor. Realmente foi uma obra muito boa, muito bonita. Se tiver uma pessoa que merece todo o respeito, toda homenagem para fazer, é o Dr. Otávio Moura Andrade. Portanto, é ele que é o precursor de tudo isso. A combinação da qualidade do clima, solo e riqueza dos elementos minerais contidos nas águas, aliados ao trabalho executado na implantação de infraestrutura urbana, garantem que Águas de São Pedro seja uma das mais completas estâncias hidrominerais das Américas. Pela Companhia de Petróleo Brasileira, sob a direção dos geólogos Ângelo Baloni e Milieta, foram instalados o Poço Baloni 1, junto à área onde viria a jorrar, anos depois, a água que se denominaria Almeida Salles.
e o Poço Baloni 2, localizado na Estrada Velha para São Pedro, onde, através de uma série de adaptações efetuadas pelo próprio Ângelo Baloni, chegou-se a 1.815 metros, a maior profundidade atingida por uma perfuração no Brasil. Após retiradas as torres de petróleo, as águas brotaram naturalmente do solo, formando pequenos lagos. O proprietário da fazenda, Ângelo Franzin, receando que seus animais adoecessem ao beberem daquelas águas mal cheirosas, tampou o poço. Entretanto, a água, altamente mineralizada, continuou a fluir e era a preferida pelos animais que, ao bebê-la, melhoravam de aspecto, ficando sadios e com pelugem mais bonita. A exemplo dos animais, os homens vieram e começaram a utilizar as águas. Alertado pelo exemplo dos animais, Ângelo Franzin construiu um primeiro e tosco balneário de madeira contendo 6 precárias banheiras para banhos de água sulfurosa, que com o passar dos anos foi sendo ampliado e remodelado. Em 1933 foi efetuada a primeira análise química da água. Nós estamos aqui no fontanário externo do Balneário Municipal de Água de São Pedro. Esta é a fonte Juventude, forte em teor de enxofre, própria para os banhos de imersão, utilizada para os banhos de imersão. E ela é principalmente para moléstias da pele e reumatismo. É a primeira em teor de enxofre da América do Sul e a segunda do mundo. Artistas de renome deram a Águas de São Pedro a honra de sua presença. Em 1940, poucos meses após a inauguração do Grande Hotel, Águas de São Pedro recebeu a visita dos grandes cantores e atores de Hollywood, Martha Egert e Jean Kiepura, que também experimentaram com muito bom humor as águas da região. Eu tomo este banho de imersão há aproximadamente uns 10 anos. A psoríase é uma doença de pele que ela é escamosa, tem prurido, é como se fosse uma eczema e ela ataca o corpo inteiro. E eu até então só andava de peruca, porque ela me atacava muito o couro cabeludo. Aí alguém falou para o meu marido da existência dessas águas aqui. Eu vim de peruca e fui embora sem ela. E daí pra cá não deixei mais de vir. Foi uma opção pessoal, mas eu me sinto bem, a pele parece ficar devidamente restaurada, além deste banho morno, quente, que tranquiliza a pessoa, não é? Eu estava com problema de artrite, né? Eu tinha a mão quase, não era funcional, tinha 2 dedos praticamente em cada mão, só o polegar indicador funcional, estava ficando todo
é curvo, né? Tanto eu já tinha feito algumas cirurgias para corrigir, mas como eu me senti bem com a água e com o banho, eu comecei a repetir uma vez por mês, cada 15 dias, 20 dias, e assim foi. E aí quando eu vi, a minha mão estava assim, os dedos estavam estirados, funcional, tinha perdido edema, porque eu vivia com as mãos para trás, porque eu morria de vergonha, não podia usar anel, não podia usar nada. Eu tomava muita cortisona. Era injeções, era pomada, era comprimido. Então meu rosto era inchado, e eu ainda tenho vestígios até hoje disso. Daí pra cá eu nunca mais tomei um remédio para esse problema. Nunca mais. Foi-me recomendado até por clínicos, por médicos aqui do próprio balneário. Dando crédito à procedência da afirmação deles, eu também recomendaria. A fonte Gioconda é uma água sulfatada sódica, é indicada para vesícula, intestinos e deve ser tomada intermediária entre as refeições do café e do almoço para o jantar, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde. E a água Almeida Salles é uma água bicarbonatada, sódica, indicada para azia, má digestão, deve ser tomada após as refeições. Para melhor aproveitamento das águas, foi organizado o seu engarrafamento. Nesse local, foram engarrafadas milhares de dúzias de garrafas feitas especialmente para as águas Almeida Salles e Gioconda. Com a guerra, a grande parte da produção de laranjas da região de Limeira estava se deteriorando por falta de mercado externo. O engarrafamento da empresa passou a aproveitar essa produção excedente, comprando-a, espremendo-a e o suco adicionado à água Almeida Salles e engarrafando sob o nome de Laranjada São Pedro. Em 1934, o advogado de 29 anos, Otávio Moura Andrade, veio a São Pedro tratar de negócios da firma Moura Andrade e Companhia, na qual era sócio. Enfrentou a demorada viagem no trem da estrada de ferro Sorocabana entre Piracicaba e São Pedro. Conheceu o primitivo balneário e foi a cavalo pelo precário caminho que ligava a cidade às áreas onde se localizavam as nascentes. Tomado pelo entusiasmo, decidiu criar uma estância hidromineral paulista. Ele teve um sonho de fazer uma cidade que aproveitasse o potencial de saúde das águas. Fazer uma cidade em que as pessoas se sentissem melhor, seja pelo lado físico, através do uso da água medicinal, da água mineral como elemento de cura, e também pelo aspecto psicológico ou sensitivo, ao desfrutar de tantos parques, tanta área livre, tantas paisagens bonitas como ele implantou aqui. Mas então, consequentemente, ele teve a ideia de fazer aqui uma coisa integrada, quer dizer, uma cidade integrada que contemplasse não só o hotel, como loteamento para os futuros habitantes da cidade, o saneamento. Poucas cidades do Brasil já nasceram com saneamento. Otávio Andrade, ele era o articulador, o empreendedor e que chamou ao trabalho 3 dos mais excelentes escritórios profissionais e profissionais da época. Nós temos 3 vertentes aqui em Águas de São Pedro. Nós temos a vertente terapêutica, que foi comandada pelo Dr. João Aguiar Pupo, à época diretor da Faculdade de Medicina, do que viria a ser a USP em 34. Estamos falando aí no início da década de 30. Né? No ponto de vista do sanitarismo, foi contratado o escritório Saturnino de Brito, do Rio de Janeiro, à época comandado pelo filho do Saturnino de Brito, o Saturnino de Brito Filho. E na questão urbanística foi chamado o profissional Jorge de Macedo Vieira, o engenheiro politécnico, formado em 1917 pela Escola Politécnica, à época de vasta experiência na implantação de loteamentos na cidade de São Paulo e várias outras cidades, Campos do Jordão, Rio de Janeiro, que lançou o seu desafio de projetar a sua primeira cidade por inteiro. Quando falamos em Águas, a resultante desse projeto é que nos instiga e nos chama a atenção, porque a junção desses 3 profissionais acabou por gerar uma cidade que reúne em seu pequeno porte
algumas das mais conceituados ideais de desenhos e modelos urbanos, tanto na época na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, como que no Bojo, uma pequena cidade como essa, carrega toda uma riqueza histórica e urbanística de décadas e ela apresenta-se ao final do projeto como de uma beleza diferenciada, de uma beleza sem par, digamos assim, na maioria das cidades. Não tem nada fora do lugar aí. Devido a essa topografia mais ou menos colinosa que a gente tem aqui, o tipo de arruamento adotado foi semelhante ao do Pacaembu, por exemplo. É uma técnica inglesa de fazer um loteamento, né? Mas o Pacaembu, por exemplo, tem uma topografia semelhante a Águas. Então a gente nota que isso daqui, aqui em Águas, é muito difícil de se ter, por exemplo, uma grande ladeira. As ruas, na maioria dos casos, estão acompanhando a curva de nível ou então cruzando suavemente as curvas de nível. Tá? Eu acho que uma segunda característica também dessa área central da cidade é que, apesar do grande número de casas que já existe por aí, a gente nota que ainda tem muitas árvores entre elas. Isso ajuda, por exemplo, a manter uma temperatura mais baixa, consequentemente com maior conforto para as pessoas. Então foi feita toda essa implantação e de lá para cá a sociedade, ou seja, as pessoas que se instalaram aqui, conviveram com este projeto bem feito, bem executado e começaram a viver aqui e vivem até hoje. Depois de muitos anos, quando se criaram algumas formas de medição, a Água São Pedro ficou lá em primeiro lugar ou segundo lugar, às vezes está sempre disputando com São Caetano do Sul. Em qualidade de vida, por exemplo, muitas vezes a gente está em segundo lugar porque São Caetano tem uma renda per capita maior. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que se buscar realmente a qualidade de vida em termos de segurança, nós somos a primeira do Brasil, tranquilamente. Otávio Moura Andrade decidiu pela implantação do hotel perto das fontes, que se tornaria o núcleo central de uma nova cidade exclusivamente programada para estação de águas e repouso. O Grande Hotel São Pedro foi inaugurado em 25 de julho de 1940, data de fundação da estância. Aqui, como todo interior de São Paulo, é quente. Não tinha onde um hóspede se abrigar, porque as árvores estavam todas pequenininhas, eram recém-plantadas. Então a manchete, parece que do jornal, dizia que era um transatlântico ancorado no deserto, por causa do calor, né? É o transatlântico que ele falou, perdido no deserto de luxo, que transformou a cidade completamente. Isso aqui puxou tudo que o senhor vê, foi puxado pelo Grande Hotel. Foi construído em cima de um platô e a noção da monumentalidade aparecesse mais nítida. Então há um grande gramado à frente, né, um desenho baseado no Beaux-Arts francês e com o Grande Hotel com as palmeiras ao fundo. Isso do ponto de vista focal é extremamente interessante e ele traz uma impressão que agrada aos olhos. Outro aspecto muito importante da estância é a área verde, onde as pessoas praticam o descanso ativo. Essa é a razão de ter sido criado aqui um parque, hoje com o nome de Otávio Moura Andrade, com 1 milhão de metros quadrados. Esse parque também gera um conforto térmico à cidade, né? Ele aqui no fundo de vale, ele irradia uma temperatura mais amena que era necessária à época para os convalescentes, inclusive, né? Então nós temos um reflorestamento dessa área, né, inicialmente com os eucaliptos, e um arrefecimento da temperatura, um conforto termal melhor. Nós vemos que não existem fiações externas, fiações aéreas. Essas fiações, desde o começo, foram projetadas para serem subterrâneas. Por quê? Entendia-se que, à época, Macedo Vieira pensou, bom, vamos aqui fazer um parque, crescerão as árvores, e não seria interessante ter que cortá-las pela questão de uma fiação. Então a fiação é toda subterrânea para que não interferisse no crescimento das árvores. Lembrando que isso foi pensado em 1936 a 38, e nós notamos essa preocupação ambiental, né? Essa riqueza do projeto. Parece que aquilo ali sempre esteve ali. Agora, o fato é o seguinte, a gente pega uma foto da época, a gente via que aquilo ali era um areião praticamente. E a terra aqui é pissarra, é uma terra ruim. Então eles abriam umas valetas grandes e tiravam aquela terra ruim e trazia a terra boa de fora para colocar, plantar as árvores. Então meu pai fazia essa função de limpeza, de tirar a terra, tinha os funcionários dele, os empregados dele. Isso hoje em dia, como está tudo pronto já, fica fácil. Quer dizer, fácil outra pessoa passar despercebida. E não avaliar realmente a dificuldade que foi e a grandeza do que foi feito.
Atualmente, no Parque da Estância, ainda existe um dos 7 quiosques construídos na década de 40 por José Martins, conhecido como Borboleta. Ele era natural de Lavras, em Minas Gerais. E o Otávio conheceu através da dona Anita Costa, que era a esposa do interventor de São Paulo, Fernando Costa. Ele estava terminando uns ranchos para o Fernando Costa em Pirassununga, na fazenda do Fernando Costa. E como ele já estava terminando o trabalho lá, a dona Anita, que estava fazendo uma temporada de banhos aqui, conversando com o Otávio falou que não tinha um lugar de sombra, que aqui não tinha uma árvore. Tudo foi plantado por ele. Então ela disse que ele podia fazer uns ranchos bonitos aqui. O Otávio pediu que quando ele terminasse lá em Pirassununga, que viesse para cá. Ele fez uns ranchos muito bonitos. É interessante nós destacarmos em todo esse histórico, não só a questão urbanística, mas o papel que teve em todos esses momentos da historiografia urbana dessa cidade, o Grande Hotel São Pedro. E a sua tradição em formação de mão de obra. Desde a sua criação, né, Luiz Carmelingo foi o que fez o projeto arquitetônico do Grande Hotel São Pedro, com influência Art Deco. Otávio Moura Andrade consegue trazer para a Água de São Pedro alguns dos melhores profissionais da área hoteleira e trabalha com a mão de obra da região. Então havia necessidade de treinamento dessa mão de obra da região. O gerente-geral primeiro do Grande Hotel São Pedro foi o tcheco Oldrich Querek, em que o Dr. Otávio colocou nas mãos toda a condução do complexo. E Oldrich Querek foi talvez o primeiro a trabalhar com treinamento para hotelaria, com treinamento de mão de obra, começando com mão de obra operacional, transformando aquelas pessoas que eram dadas à atividade rural, passarem a trabalhar nos hotéis, ou como garçons, como recepcionistas, como camareiras, como a área de lavanderia. Para servir um café da manhã, um almoço e um jantar num hotel 5 estrelas, que não tinha nem essa classificação ainda, mas já eram 5 estrelas por natureza, não tinha garçom, não tinha cozinheiro, não tinha ajudante de pedreiro até para fazer. Desculpa, pedreiro ainda foi na construção, mas não tinha um porteiro. Por quê? Porque o pessoal aqui era tudo de sítio. Não sabia nem segurar um copo, para levar para o hóspede, não sabia servir. Então a tradição do ensino vem desde 1940. A cidade foi criada no dia em que o hotel foi inaugurado. Aí dá a importância. A cidade cresceu irradiando-se do Grande Hotel São Pedro. Então, se a gente for detalhar todos esses aspectos, todos esses pequenos detalhes que compõem hoje em dia já uma indústria, como é o Grande Hotel, os hotéis em geral, não é à toa que o Grande Hotel, depois de muitos anos, na mão do Senac, virou escola. Já era uma escola sem ter o nome antes. Essa vocação se afirma de verdade com a vinda do Senac em 1969 para a área, e a posterior, em 1986, com a proposta definitiva da área. Inicialmente em 69, no início de 1970, começam os primeiros cursos profissionalizantes de recepcionista, garçom, camareira. A partir de 1995, aqui em Água de São Pedro, se instalam os cursos de nível superior, de graduação e de pós-graduação, e dão prosseguimento mais efetivo a essa tradição de formação de mão de obra. Em 1946, houve uma questão econômica que afetou um pouquinho a cidade. O grande gerador da cidade era o centro irradiador, era o Grande Hotel São Pedro, que tinha também jogos de cassino, que nunca foram explorados pela família Moura Andrade. Na realidade, os jogos de cassino eram, entre aspas, terceirizados, E o aluguel dessas áreas é que ia para a família Moura Andrade. Então, a família Moura Andrade nunca explorou diretamente os jogos de cassino. Mas em 1946, um decreto governamental, à época do governo Dutra, os jogos foram colocados na ilegalidade, então houve um certo arrefecimento da atividade econômica da cidade.
refletindo-se até na venda dos lotes, do loteamento. Ah, sempre tinha gente de São Paulo, do Rio, tinha bastante pessoas que vinham para o Grande Hotel. Já não tanto, eu acho, porque quando eu casei o jogo já tinha sido fechado. Mas no tempo do cassino parece que vinha muita gente. E naquela época do cassino era muito bom ali, viu? Vinha muita gente de fora, de todo do mundo inteiro, pode dizer. Então, em 51, o cassino ainda estava montado, alguma coisa do cassino. Algumas mesas, fichários, na esperança que o jogo voltasse. Então o hotel respirava ainda aquele ar de cassino, né? Tinha roleta, tinha carteado de campista, bacará, pôquer. Isso aqui tinha orquestra, tinha um ônibus que pegava a orquestra, trazia aqui, levava de volta para São Pedro, só para isso. Tinha toda noite, tinha show, tinha artistas aí, diversos artistas vinham. Ele tinha um avião que ele ia buscar o jogador e trazia de graça. E hospedava no hotel, para deixar aí e tal. Uma ocasião chegou um freguês que era do jogo, ele chegou e pediu para guardar o chapéu dele, eu fui no cabide, guardei o chapéu dele, aí ele me deu uma notinha de 200 mil reais. Naquele tempo o salário era 70, 80 mil reais. Em 1951 foi desapropriado pelo governo do estado de São Paulo, dentro da ideia da estatização do subsolo. Então as fontes que aqui pertenciam à empresa foram desapropriadas e os dependentes da fonte, vamos chamar assim, hotel, balneário, o engarrafamento, então foi tudo estatizado junto. Em 1955 o governo do estado fez um arrendamento aqui do Grande Hotel pelo prazo de 15 anos. O vencedor da concorrência foi a empresa Termas de Lindóia, que em 1960 transferiu a meu pai o saldo do contrato desse arrendamento. E em 1969, a pedido do governador, o hotel foi devolvido por meu pai à posse do Estado, que em seguida fez um convênio com o Senac para implantar a escola de hotelaria que hoje nós temos aqui. Otávio Moura Andrade sempre dizia que dentro de todas as suas atividades profissionais não encontrava tempo para casar. Mas em 1947, aos 42 anos de idade, encontrou o amor quando conheceu uma linda jovem carioca, hóspede do hotel, Celina Falcão. A paixão foi fulminante e em 2 meses estavam casados. Também eu vinha de Ipanema, né? Então, foi fulminante já para um homem realizado na vida. Eu tive uma gripe muito forte e tomei uma injeção de penicilina que me deu uma reação de alergia muito grande. E o médico que me tratou, que era nosso amigo, disse que tinha vindo em Águas, conhecido a água de São Pedro, e que a água aqui era muito boa para alergia, para reumatismo. Então eu vim com meu pai e realmente fiquei boa, curei da alergia. Ele tinha ido para a Inglaterra para ver a parada da Vitória e comprar um avião que ele pensava em transportar os hóspedes de avião, porque a estrada era toda de terra, né? Eu acho que a estrada chegava só a Jundiaí, a estrada asfaltada, eles estavam construindo já outro trecho até Campinas. E no ano seguinte, só que quando eu voltei é que eu conheci. Estava um grupo muito grande, muito bom, de muitos hóspedes naquela ocasião, e aí eu fiquei conhecendo. Eu morava no Rio, ele aqui. E eu morava no Grande Hotel, porque a casa não estava pronta ainda, e em São Paulo ele tinha casa também. Então ele disse, não precisa esperar para fazer enxoval, nada disso, porque está tudo completo, né? A casa está funcionando em São Paulo, no hotel também está tudo em ordem. Então casamos em setembro.
A genialidade de José Martins, o Borboleta, foi imortalizada com a sua maior criação, até hoje surpreendendo a todos que a conhecem: a residência da família Moura Andrade. O Borboleta dizia que era o que construiu, dizia que queria fazer uma casa. O sonho dele era fazer uma casa, porque ele tinha feito ranchos lindos aí no parque do Grande Hotel. E o hotel disse: então pode começar. Aí ele começou a fazer a casa. Quando casamos, tinha a parte de baixo só, que era de alvenaria, e ele estava começando a fazer essa parte de cima, que é de madeira, né? E esses eucaliptos todos foram plantados pelo Otávio. Logo que ele começou o Grande Hotel, ele plantou muitos pés de eucalipto. E já em 46 já deu para cortar para fazer a casa. Agora, quando o Borboleta cortou, ele escolhia as árvores, depois ele tirava só a casquinha de fora e depois tratou com um produto de uma companhia de Rio Claro que tratava madeira. Então teve um banho de tanalite. E depois ele começou a fazer a construção da parte de madeira, mas não tinha nada desenhado, tudo na cabeça. Elas são encaixadas, não tem prego, não tem parafuso, nada, é toda encaixada. E quando o Otávio perguntou para ele quantos carpinteiros ele queria, marceneiro e tudo, ele falou que não queria nenhum, que ele queria ensinar do jeito dele. Levou 4 anos, porque praticamente foi feito à mão, né? Era analfabeto, mas muito inteligente. Dr. Otávio era um homem de uma visão extraordinária. Se eu tivesse que tirar o chapéu para ele, eu tiraria 1000 vezes. Ele enxergava 1000 anos na frente. E uma tarde, ele desceu pelo salão de eventos e parou hoje num restaurante que na nossa época chamava-se Grill. Hoje está tudo colocado junto, germinado. E tinha uma fruteira com umas poncãs bonitas, e eu tinha lá meus 15, 16 anos, moleque de tudo. E ele sentou-se na mesa e começou a descascar as poncãs, né, e chupá-las. E eu imediatamente fui até a cozinha e peguei uma lavanda e trouxe até a mesa dele. E fiquei muito orgulhoso que ele chamou o meu chefe, o seu Domingos, e disse: olha, esse menino vai ser um grande profissional. Então eu aprendi que naquele lugar onde queria, então eu fiz uma marquinha no taco para saber onde que ele gostava, que eu queria também que ele ficasse satisfeito com o meu trabalho, né? Eu também sou meio detalhista, então também a gente foi confrontando. E a partir daí fiquei conhecendo os hábitos dele, os costumes dele, né? Tanto que eu sabia que ia servir o café para ele, eu punha o açúcar, ele fazia assim, eu sei com o dedo, chega de açúcar. Se ele fizesse assim, era para pôr mais açúcar. Eu servia o café, ele fazia assim, chega, basta o café. E às vezes ele queria alguma coisa, ele olhava para mim, com um convidado, ele dava um sinal, eu já sabia que era para servir um vinho, ou servir uma água, ou servir determinadas coisas. Eu conheci ele desde a época de menino, que eu vinha no grupo escolar, aqui em Águas de São Pedro, que era no prédio do antigo engarrafamento. Hoje é o shopping, onde é o shopping hoje. Era ali, então eu conheci ele ali. Então toda semana, todo sábado assim, que aquela época tinha aula ao sábado também. Então ele dava sorvete pra gente. Todo sábado ele dava um sorvete para cada aluno. Então a gente tem aquela recordação dele desde essa época. A própria casa que eu moro, eu fui pedir para ele fazer essa casa, que ele já tinha feito uma para mim. Ele me disse: você não quer comprar a minha casa, que eu vendo para você? Eu falei: não, doutor Otávio, eu não posso, eu não tenho posse. Mas ele falou isso em termos de brincadeira comigo, ele brincava muito comigo. Aí, passados uns 3 dias, ele me chamou: eu vou fazer a casa para você. E fez. Aí ele foi para a Europa, ficou assim um mês lá, a casa ficou pronta, eu não sabia o preço. Eu falei: eu vou mudar, se eu voltar, disse que eu não puder, eu vendo para ele, né? Eu falei: minha mulher, se ele chegar e a gente não puder pagar a casa, o terreno era meu, eu faço uma permuta com ele aí e a gente muda para outro lugar, porque ele não falou o preço. Mas ele já não falou porque a gente tinha pensado em tudo, hoje eu penso nisso. Ele falou para mim assim: olha, eu vou ter que cobrar de você 12 conto de réis. Eu vou cobrar de você só o material, só o material, nem a mão de obra eu não vou cobrar. Puxa vida.
Eu falei, como é que eu pago? Ele disse, você vai pagar para mim em 2 anos, R$100 por mês, e a última prestação vai ser R$200. Tudo bem? Eu digo, o que o senhor quer que eu fale para o senhor? Só que na última, que eu queria agradecer ele de uma outra forma, eu já tinha agradecido, ele já tinha falecido, eu paguei para o doutor Antônio. Bom, ótimo, muito bom. Inteligente, mas muito bom. Se a pessoa fosse correta, o trabalho dele, ele ajudava a pessoa. Ele não tinha essa de não ajudar, não. Agora, ele era duro, exigente, porque ele era uma pessoa de visão. E ele queria que as pessoas não fossem igual a ele, mas pelo menos acompanhassem o raciocínio dele. Ganhando renome nacional e até internacional, Águas de São Pedro teve revoadas realizadas em 1940, 1947 e 1950, organizadas pelo Dr. Otávio Moura Andrade, e que sempre atraíram aeronaves vindas de todo o mundo, inclusive do Alasca. Em 47, eu tinha 7 anos, foi quando eu voei a primeira vez que o Ademar de Barros esteve aí, tem o cassino em Águas, e tinha festa viatória aí, então ele veio com um DC-3 e falou se tivesse alguém que queria fazer um panorâmico, eu poderia ir, né? Eu entrei na frente, né? Passei quase por baixo da perna do pessoal lá e entrei no avião, fiz o voo. No outro dia na escola foi uma festa, que eu estava na escola, né? Todo mundo queria saber, a única criança que voou fui eu. Em 1947 foi criada a União Brasileira dos Aviadores Civis, cuja instalação nos salões do Grande Hotel foi presidida pelo então ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Armando Trompovski. Eu assisti a construção, que eu vinha, sabia que estava construindo, eu vinha para cá para ver os homens trabalhar e assistir a turma trabalhar, que a estrutura aqui é toda de madeira, a do hangar aqui, né? E deve ter sido inaugurado, acho que em 50, 51, mais ou menos, né? E foi fundado pelo Dr. Otávio de Moura Andrade, que Águas de São Pedro tem a minha idade, né? 65 anos. Quando foi feito o município de Águas de São Pedro, que foi desmembrado do município de São Pedro, nós oferecemos um churrasco lá no bosque. Então ele veio, o Otávio tinha feito um campo de aviação muito bom, eles desceram aí e aí nós oferecemos esse churrasco. Fiquei conhecendo a dona Leonor, que era uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito boa. Otávio Moura Andrade encontrou alguns dilemas à época, como fazer com que as pessoas se estabelecessem em uma cidade, já que ela é uma cidade nova, ex-novo, partiu do terreno inabitado. E para que isso ocorresse, ele haveria de estabelecer uma espécie de comércio, né? Comerciantes que se estabelecessem aqui na cidade. Nós já tínhamos a vida social, vamos dizer assim, com o Grande Hotel São Pedro, que era o grande irradiador social da cidade. E a vida mais comercial e o estabelecimento dos habitantes se daria de modo paulatino, né? Não houve uma explosão de uso da área, e sim, aos poucos as áreas foram sendo apropriadas, né? Você está perto de tudo, né? Você está a 180 quilômetros de São Paulo, a gente está a 20 quilômetros de Piracicaba, a 90 quilômetros de Campinas, e é um paraíso. Eu adoro isso daqui, acho que o resto da minha vida também sou nascido aqui, não pretendo sair daqui, porque acho que não tem lugar no Brasil melhor para se viver igual a Águas de São Pedro. Dr. Otávio Andrade permitia, por exemplo, num pequeno código urbanístico, com que as pessoas ocupassem a totalidade do lote no centro da cidade e com habitações de uso misto, ou seja, eles teriam o comércio embaixo e a habitação em cima, para que esse comerciante se estabelecesse aqui por um custo menor, porque senão ele haveria de comprar um lote nas áreas residenciais e teria que comprar um lote na área comercial. Permitindo-se o uso misto nessa parte central, né, esse custo de se instalar em Águas de São Pedro ficou bem mais barato. A cidade de Águas de São Pedro, ela foi construída voltada para o bem-estar do ser humano. Então eu acho que isso já é a primeira manifestação do seu humanismo. Meu pai resolveu a construção da estância de Águas de São Pedro aos 29 anos. Inaugurou o Grande Hotel em 1940 com 35 anos de idade.
Consequentemente, fundou a cidade aos 35 anos de idade. A vida dele sempre foi São Paulo, Santos e Águas de São Pedro, sempre viajando. Ele era piloto, tinha avião, então tinha uma facilidade muito grande de deslocamento. Então eram alguns dias aqui, outros dias em São Paulo, outros em Santos. Então a vida sempre foi no ar, correndo atrás dos seus empreendimentos. Esse lugar é um mini horto, né? Ele estava um pouco abandonado, um pouco sem apelo turístico, como produto da cidade, né? E a gente achou que esse seria o lugar ideal, né? Pela paz, pelo momento, né? E uma outra sincronicidade, uma outra coincidência, se é assim que vocês preferem, foi a questão de São Francisco, né? Quando escolhemos esse lugar, aqui já tinha uma imagem de São Francisco, né? E São Francisco também foi um peregrino de Santiago. São Francisco também fez o caminho de Santiago. Águas de São Pedro comemora o seu aniversário no dia 25 de julho, que é o dia dedicado ao apóstolo Santiago. E depois, no primeiro aniversário do nosso caminho, nós também recebemos um presente do bispo Dom Moacir Witte, um decreto promulgando Santiago, padroeiro de Águas de São Pedro. Águas de São Pedro não tinha até então um padroeiro. Então essas coisas todas tem tornado o Caminho do Sol uma coisa muito gostosa. Nós já tivemos pessoas de 8 países fazendo o Caminho do Sol, hospitaleiros do Caminho de Santiago que aqui estiveram e pessoas do Brasil inteiro. O Grande Hotel, evidentemente, era um xodó particular, mas era parte do plano global de fazer uma estância. Então, juntamente com o Grande Hotel, ele construiu o Hotel Avenida, construiu o Hotel Santo Antônio, também na década de 40. Depois, em 1965, inaugurou o Hotel Jerubiaçaba e os loteamentos da cidade. Então, dentro dessa visão macro que ele tinha, a preocupação era sempre o desenvolvimento regional. Ele fazia muita questão da inserção do nome de Águas de São Pedro no mapa do estado, relação com as outras cidades, especialmente Piracicaba, São Pedro, Rio Claro, que nos circundam. Então ele tinha um justo orgulho, vamos dizer assim, do nome que a estância atingiu, pela qualidade dos serviços de hotelaria que aqui sempre foram prestados, e pela qualidade das obras de infraestrutura que ele havia implantado. O SENAC incorporou o Grande Hotel São Pedro em 1969 para ser Hotel Escola, o primeiro do Brasil. Um pioneirismo para a profissão de hotelaria que não era valorizada na época, mas que hoje é considerada uma das profissões do futuro. Em Águas de São Pedro tornou-se referência, tanto na parte de mídia, quanto na parte de hospedagem, quanto na parte de turismo, quanto na parte ambiental. E a instalação do SENAC em Águas de São Pedro, oficialmente, a gente pode ter um marco no início dos anos 70, quando o Grande Hotel, que era órgão ligado ao governo do estado, e que cedeu para o SENAC com uma condição de que aqui fossem mantidos cursos com a intenção de formação profissional para a área de hotelaria. E nesses anos de existência, nós formamos mão de obra para o Brasil todo. Os alunos saem tanto preparados para enfrentar qualquer campo lá fora. É um grande êxito para os garçons aqui da região. Como diversos amigos meus fez o curso aqui e estão trabalhando no mercado de trabalho. Aqui no SENAC ele dá muita oportunidade para a gente. O pessoal confiou no meu trabalho, tem que agradecer ao SENAC por isso. O SENAC veio, melhorou tudo aqui para a estância, para os municípios, tanto para Piracicaba como para São Pedro, para toda a cidade da região aqui, se beneficia do SENAC, né? Os alunos vieram dar vida a essa cidade. Essa juventude que está aí é maravilhosa.
Eu faço hotelaria porque é uma área que eu gosto, é um mercado que está crescendo bastante. E aqui é tudo tranquilo. Todo mundo fala que nas férias a cidade morre quando a gente não tá. Isso não quer dizer que eles não reclamem da gente. Muita gente reclama. A cozinha do Grande Hotel São Pedro é uma das maiores e mais completas do Brasil. Totalmente departamentalizada, possui áreas de legumeria, confeitaria e cozinha quente. Esses departamentos são utilizados pelos alunos em sua primeira fase de aprendizado. Começam pela área de açougue ou na área de legumeria e depois são promovidos para a área de confeitaria e padaria. E a última etapa dos alunos é a cozinha quente. Após este treinamento, estão preparados para atuar no mercado de trabalho. E posteriormente ele passa um período dentro do hotel, em todas as funções do hotel, o que permite a ele assimilar aquilo que ele viu em sala de aula com a prática. E isso a gente pode dizer que é uma singularidade. Praticamente somente os cursos de hotelaria do SENAC é que proporciona esta oportunidade para o aluno. Nós temos uma regra que todos os alunos formados por nós têm que sair no mercado de trabalho e ficar no mínimo 2 anos lá fora para depois a gente contratar ele novamente na empresa, mesmo sendo um excelente aluno. Foi uma coisa meio inesperada, porque ele nunca tinha tido nenhuma doença assim grave. Aí começou com problema de estômago e aí teve que ser operado. Quando estava voltando, melhorando já no Hospital Einstein, aí ele teve um infarto e aí não teve jeito. Então é uma falta muito grande da figura do pai numa época de adolescência e final de adolescência. O exemplo que ele deixou, a obra que ele firmou, serviram sempre como paradigmas para a nossa vida. Então, se a ausência, de um lado, foi bastante sentida, por outro lado, nós tínhamos o consolo de ter essa obra para nos orientar. Apesar de que, quando ele morreu, eu tinha apenas 14 anos, mas já foi suficiente esse tempo para eu ter uma base. E depois, utilizando muito da memória, né, que eu tive sempre uma boa memória, quer dizer, lembrando sempre de fatos, situações vividas junto a ele, talvez entender melhor aquilo que ele falava, às vezes como criança você não entendia, mas dali para frente eu sempre usei muito dessa pequena base que eu obtive naquele curto convívio com ele. Eu tinha ainda 3 filhos menores, né? Mas já o Antônio já estava no escritório, e a minha filha já era casada, mas sempre faz falta, né? O chefe da casa. Nós tivemos 5 filhos. A primeira foi a Elizabeth, depois o Antônio, o Francisco José, depois os gêmeos, Zé Carlos e Gilberto. Dizem que o Brasil não tem memória, mas eu acho que até as comemorações aqui desse centenário mostram exatamente o contrário. E também o desenvolvimento posterior da estância, após a morte de meu pai, em 1972, o Grande Hotel, como está bem cuidado hoje, o desenvolvimento dessa escola de hotelaria, os outros hotéis da estância, mostram que a semente foi bem plantada e que a árvore está frutificando até hoje. Eu acho que é uma sombra acolhedora que recebe todos os hóspedes e os participantes dessa grande epopeia, que é a fundação de uma estância na década de 40 e que agora comemora 65 anos. Ele tinha carinho por tudo aqui. Era a vida dele isso aqui, né? Ele se dedicou completamente à Águas de São Pedro. Josué de Castro, que depois foi embaixador do Brasil junto à FAO, escreveu sobre ele, dizendo: a verdadeira história do homem é aquela que fica escrita na pele da terra. E acho que meu pai escreveu uma folha bonita na pele da terra. Dr. Otávio Moura Andrade, um homem que decidiu dedicar sua mocidade, inteligência, capacidade de trabalho, enfim, toda a sua vida à fundação e realização de uma obra notável que passou a integrar o patrimônio de seu estado e de seu país.
Águas de São Pedro.